E quando eu achei que tinha encerrado, aos 56 anos, eu me apaixonei por uma mulher que tinha 35 na época e não tinha filhos. Eu queria aproveitar falando nisso, porque você está com um filho pequeno, né? Cara, eu tenho esse sintoma da paternidade, sintoma no sentido psicanalítico da palavra. Eu fiquei órfão cedo, 13 para 14 anos, e acho que de certa maneira, eu preciso compensar de alguma maneira a minha orfandade através da paternidade, vai entender. E eu realmente concordo com o Peter Pan. Eu acho que os adultos são todos piratas, entendeu? Eu me entendo mesmo com criança. Eu jogo o jogo dos adultos porque eu tenho que jogar. Mas são uns piratas, sem caráter, sem moral. O meu negócio é criança. E, dito isto, eu tenho filho. A minha filha mais velha tem 35 anos, mora em Nova York, se casou com um americano, depois se separou ano passado. Tenho o Theo, de 20, que é filha da Renê Castelo Branco. A Renê Castelo Branco, com quem eu casei, e que já tinha o João Castelo Branco. Perfeito. E a Marina Castelo Branco, que são, e eu digo para a Renê, esses são os meus filhos com o Trajano, com o Zé Trajano. Alijei a Renê, falei, João e Marina são os meus filhos com o Trajano. Aí eu tenho o Theo, filho da Júlia Gant, que está com 24 anos, tenho o José, filho de Isabel Diegues, neto de Nara Leão, que tem 20 anos. E quando eu achei que tinha encerrado, aos 56 anos, eu me apaixonei por uma mulher que tinha 35 na época e não tinha filhos. Aí eu falei, rapaz, né? Eu conheço esse eu filme eu já ouvi o tic-tac do relógio biológico, né? Não tem jeito. Eu falei, olha, para eu estar com a Maria Prata, eu vou ter que ser papai de novo. Aí eu comecei tudo de novo. E aí eu tenho a Laura, de 4 anos, que vai fazer 5 agora, em novembro. Ou seja, talvez já tenha feito 5, não sei que dia nós estamos. E a Dora, que tem 2 para ter. E a Dora, finalmente, a caçula, parece um pouco comigo. Que todos os meus filhos têm a cara da mãe, nenhum se parece comigo. A Dora é mais um jeitinho alemão, assim, meu. E o que eu posso dizer, recomendo muito a homem velho ser pai. É muito legal. E o que é difícil é a dupla situação, porque você é pai e avô. E ser avô é muito mais gostoso. Eu tenho que me forçar a ser pai, sabe? Aquele cara que educa, dá limite e tal. Por mim, eu era avô. E o que basicamente significa que as tuas filhas devem te adorar, né? Não, Você faz o duplo papel. Mas eu me forço a cumprir o papel de pai. O papel de pai. É que depois você percebe que você faz tanta força para educar os filhos e leva em museu e faz isso e aquilo, e eles se educam sozinhos pelos amigos, o que é mais assustador. Não é a escola que educa, não são os pais, são os amiguinhos que educam. Você acha que isso mudou ou já era assim na tua infância? Porque hoje tem acesso a muito mais coisa através de internet, disso tudo. Por outro lado, a gente tinha muito mais liberdade e acabava convivendo com mais criança. Eu acho que já era assim, mas eu acho que os amigos são a principal influência que você recebe sempre. Isso sempre foi assim. Mas eu acho que certas estruturas formais, convenções, ainda tinham mais eficácia, ainda tinham mais poder, ainda funcionavam. As convenções, muitas delas estão obsoletas, né? Sim. Perderam a função e o sentido até. Né? Uhum. Então, eu estudei num colégio muito bom e muito rigoroso, o Colégio Santo Inácio. Sim. Mas, sem dúvida, eu digo, passei maus momentos, mas tenho ótimas lembranças, sabe? E foi muito legal para a minha formação, principalmente o primeiro ano primário, que eu acho fundamental é o primeiro ano primário, que hoje em dia não se chama mais primário, né? Primeiro ano fundamental.
a alfabetização. E com essa recordação que você tem do primeiro ano primário, o que me chama a atenção é que, na época, era quando a gente era alfabetizado. Isso. E digamos que se tem uma daquelas... Você faz muita coisa, mas tem uma coisa tua que é marcante, é o teu texto. É. Então, qual é essa história do primeiro ano primário? Eu tive a sorte seguinte, de ser alfabetizado um ano antes do primário. Certo. Eu estudava numa escola chamada Chapeuzinho Vermelho, na rua Prudente de Moraes, em Ipanema, e com 6 anos eu fui alfabetizado. Quando eu entrei no Santo Inácio, no primeiro ano, quer dizer, eu fiz, na verdade, o pré-primário, né, como se chama. É isso aí. Eu já tinha uma alfabetização boa, vigorosa. Então, no Santo Inácio, o primeiro ano foi uma descoberta. Agora, era muito maluco. Com 7 anos, eu me lembro até hoje, com 7 anos, no primeiro ano primário do Santo Inácio, a gente era obrigado a decorar a Canção do Guerreiro, do Gonçalves Dias, inteira. E a gente decorava. Você lembra disso ainda Não hoje? chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver a lutar. A vida é um combate que aos fracos abate, aos fortes e bravos só faz exaltar. E por aí ia. Isso fica na cabeça, né? Mas, olha, não sei dizer se isso é ruim, se é bom, se é absurdo ou não. Eu acho que é bom. Eu acho que tudo que você... Criança é uma esponja, né? Criança é uma esponja. Agora, Pedro, eu tava ouvindo a história que você estava contando dos filhos, dos casamentos e tudo, e fiquei pensando uma coisa aí da tua vida de ator. Você fez um filme que era Como Ser Solteiro, era esse o nome do filme? Era isso mesmo? Eu fiz como ator. Me conta como é que foi essa história, porque você tem experiência de casamento. Não, agora. Isso foi logo que eu cheguei do tempo de correspondente. Foi Olha para você lá, também. Exatamente, recebemos um Maritaca, oi aqui, né? Maritacas, exatamente. Passam sempre falando em casal, elas passam são sempre... muito fiéis. Exatamente. Eu adoro pássaros, aves, são os dinossauros vivos, né? Eu acho isso mesmo. Magnífico. É o seguinte, eu tinha acabado de chegar no Brasil do meu tempo de correspondente, a Rosane Svartman me chamou para fazer uma participação nesse filme. Rosane, que se tornou uma grande estrela da Globo, como autora de novelas, mas que é uma ótima diretora de cinema, que dirigiu agora o Pluft, né? Finalmente realizou esse sonho de várias gerações de ver o Pluft no cinema. E a Rosane me chamou para fazer essa participação no Como Ser Solteiro no Rio de Janeiro. Eu tenho alguma expertise de como ser solteiro no Rio de Janeiro, tá sabe? Certo, eu sou carioca, certo, criado no Rio na década de 70, pré-AIDS, adolescência. Tem vários pontos aqui que eu tô vendo. Você vê que... que no fundo você conhece o assunto. Não foi ruim, não. Não, eu tenho certeza. Agora, falando de filme e da tua atuação como ator, então tem outra que aí, até onde eu sei, deve ser algo mais complicado ainda, que é você teve que interpretar você mesmo, né? Qual foi a vez? Tô falando do Agamenon. Mas Agamenon, o repórter, engraçado. Aí era você como você. E botando peruca para disfarçar os cabelos brancos. Cara, Quer dizer, era você, mas não era você. Eu adorei, porque... Ricardo, a gente estava falando há pouco sobre, antes da gente entrar aqui, a gente estava conversando sobre os caminhos que a minha carreira tomou. Sim. E como o Big Brother foi um divisor de antes e depois, assim, brutal, pode-se usar o adjetivo. E uma das grandes oportunidades que o Big Brother me deu foi eu não me levar a sério em praça pública, sabe? E o jornalista se defende muito, frequentemente, num púlpito, completamente de acordo. Num púlpito, atrás do título, numa certa cerimonial ali, que eu tive que, ainda bem, eu tive que me despir disso para fazer o Big Brother direito. Então isso me serviu bem. O Caceta e Planeta, o Marcelo Madureira, costumava fazer piada do Pedro Miau como um cara muito vaidoso, que antes de entrar no ar tá lá se escovando o cabelo e tal, para entrar todo bonitão no ar. Piada tá valendo, mas a minha vaidade sempre foi de outra natureza. Ao contrário, reclamavam do jeito que eu não me preparava visualmente. Eu acho que eu era tão vaidoso que achava que não precisava me preparar tão isso.